Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Hora Suave e hoje nós vamos contar como as 1001 Noites inspiraram o Lanterna Verde. Mas antes de ir pro vídeo de hoje, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Então vamos pro vídeo de hoje. Sim, é isso mesmo que você viu na thumb, no título, um tema que eu já queria fazer vídeo há muito tempo e que essa informação foi trazida a mim pelo nosso amigo Carlos do Mansão N e eu sempre fiquei com essa pulga atrás da orelha, né, de pesquisar pra achar. Aladdin inspirou o Lanterna Verde? E a verdade é que sim, inspirou, mas é bem difícil você achar uma fonte oficial que confirme isso ou que tenha alguma fala de um dos criadores. Então você vê muitos sites de curiosidades apontando que existiu e todas as coisas que são em comum, mas não tem nada muito oficial. A minha base foi o obituário de um dos criadores do Lanterna Verde, o Martin Nodell, que criou o personagem junto com Bill Finger, sim, ele mesmo que também criou o Batman, Bill Finger, e no obituário eles têm algumas confirmações com falas dele mesmo contando o que inspirou ele a criar o Lanterna Verde. E óbvio que você que é mais novo acompanhando gibi, você deve pensar na tropa dos Lanternas Verdes, eles como a polícia espacial, esse grupo que a gente conhece hoje, Hal Jordan, Guy Gardner, Kyle Rayner, John Stewart, entre tantos outros, mas tudo começou lá em 1940 com Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde, diretamente da Era de Ouro dos quadrinhos. E o Martin Nodell, que na edição All Star Comics 16, de 1940, assinava como Mark Dellon, que era ali, né, naquela época em que as pessoas não sempre usavam o nome oficial porque trabalhar com gibi era um emprego menor. Ele fala que tem duas coisas principais que inspiraram ele na criação do Lanterna Verde. Uma, o símbolo Lanterna Verde vem de quando ele estava em Nova York e ele viu os operadores de trem usarem as lanternas para indicar o movimento. Similar como é hoje um semáforo, a luz verde indicava que pode ir e a luz vermelha indicava pare. Só que isso era feito manualmente com lanternas de cores diferentes para avisar os maquinistas do trem, que naquela época não era automatizado. A segunda foi o conto original de Aladdin. Inclusive, ele queria que o nome do Alan Scott inicialmente fosse Alan Ladd, de sobrenome, e depois ele mudou a ideia para talvez ser Alan Dean Scott. Só que o editor da época, o Sheldon Meyer, falou que ficaria muito na cara e ele acha que seria uma distração e que as pessoas fariam a comparação sem necessidade, que era muito mais uma homenagem do que uma inspiração clara. Mas de onde vem essa inspiração? Para minha geração, a referência é o filme animado da Disney de 1992 e para quem é mais novo, pode ser o filme de 2016, agora a versão live action desta mesma animação da Disney também. Só que Aladdin é muito mais antigo que isso, obviamente, né? A gente tem bases de onde ele veio porque ele vem do livro que são as 1001 Noites, como é conhecido no Brasil. Em inglês, às vezes, eles traduzem também como The Arabian Nights, ou seja, Noites Árabes, em vez de 1001 Noites. E isso é uma compilação de contos similar aos contos de fada que a gente tem europeus compilados em um volume só. As 1001 Noites são isso, com contos mais asiáticos, árabes, do Oriente Médio, e que foram publicados pela primeira vez na Europa em 1702. Só que a versão europeia adicionou 3 contos que na versão original não tinha. Eram eles Aladdin, a Lâmpada Mágica, que também era chamado de Aladdin, a Lâmpada Maravilhosa, dependendo da tradução, Ali Baba e os 40 Ladrões e as Aventuras de Simba, o Marujo. E aí, para falar como a inspiração desse conto do Aladdin lá de 1700 e tantos inspira o Lanterna Verde de 1940, a gente tem que intercalar a origem, né? O Alan Scott era um engenheiro que estava a bordo de um trem que ia testar a construção de uma nova ponte ao qual ele fez parte, e ele desconfiava que um engenheiro concorrente dele pudesse sabotar. Quando essa ponte é sabotada com uma explosão, o único sobrevivente é o Alan Scott, que encontra uma lanterna verde que fala para ele que ela irá acender 3 vezes, muito similar aos 3 desejos. Uma para conceder a morte, uma para conceder a vida e a outra para conceder o poder. A morte aparece quando ela cai em forma de um meteoro na Terra numa província chinesa. E aí vem mais outra inspiração em relação a Aladdin. No conto original de Aladdin, ele é chinês e boa parte do conto se passa na China. Então vem uma referência aí colocada. O morador dessa província que encontra o meteoro transforma ela numa lâmpada, bem igual a de Aladdin. E o Lanterna Verde, quando ele vê esse lance das chamas 63 vezes, uma da morte, que é nessa da China, né, que os outros moradores do vilarejo acham que ela traz má sorte, matam o cara que fez a lanterna, e aí a lanterna se vinga matando todos os outros. Depois ela encontra um homem que está enlouquecendo e ela faz com que ele fique curado, concedendo a ele a vida. Quando ela encontra o Alan Scott, ela cede a ele o poder que o transforma em Lanterna Verde. Só que tem um lance do conto original e que algumas traduções tiram, que também é outra
influência. O Alan Scott pega um pedaço dessa lanterna e transforma num anel, que é o que dá poderes para ele fazer qualquer coisa, né? Meio que igual ao gênio da lâmpada, transferindo para a lanterna. Mas no conto original de Aladdin eram dois gênios. Um que estava dentro da lâmpada, que era o que se almejava, mas tinha um outro que era servo do mago vilão, que na versão da Disney é o Jafar, e ele ficava aprisionado dentro de um anel para realizar os desejos. É uma referência muito legal e que eu gostei muito de ter pesquisado e, além dos sites de curiosidade, perceber essas mudanças que foram feitas tanto no conto do Aladdin quanto do Alan Scott. Inclusive, a origem do Alan Scott tem a ver com o Lanterna Verde, que aparece no filme da Liga da Justiça. Tem um vídeo só sobre isso aqui no canal que vocês podem conferir, e eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade para entender um pouco mais das origens e inspirações dos heróis que nós tanto gostamos. Então, se você gostou, mais uma vez, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com todos os amigos e não deixa de conferir aqui que tem vídeo quase todo dia. Até a próxima!